Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, vamos entender as 9 crenças estoicas fundamentais. Caso você deseje um fluxo suave de vida, viva segundo a natureza. No cerne do ensinamento estoico, é a ideia do fundador Zenão, viver segundo a natureza, que nos traz um fluxo suave de vida. Foi Cleantes, aluno de Zenão, e líder posterior dos estoicos, que acrescentou a parte final, com a natureza. Os estoicos viam o mundo como completamente material, cheio de razão e propósito. Eles viam os seres humanos como parte disso, conectados entre si, como criaturas racionais e sociais. Zenão mudou o conceito de dever central, o dever de agir corretamente nos papéis que desempenhamos na família e na sociedade. Ele acreditava que deveríamos participar da vida pública, até que não fosse possível. Ele dividiu o currículo estoico em 3 partes: física, lógica e ética. A física era como o solo fértil, a lógica era uma cerca protetora contra corrupções, e a ética era o fruto resultante, e da união dessas 3 áreas em nossas ações. Zenão desafiou seus alunos a viverem em harmonia, com seu guia interior e com a vontade do universo. O Deus estoico não estava além da natureza, mas era parte dela. Cada um de nós, segundo eles, compartilhava uma parte do divino. Zenão acreditava que todos têm um daimon, um propósito interior, que nos conecta à natureza universal. A felicidade vem da harmonia, entre a nossa natureza individual e universal. A miséria surge da desconexão dessas 2 naturezas. Como podemos evitar essa desconexão? A felicidade não é encontrada nas coisas, mas apenas na virtude. É tudo uma questão do que valorizamos, e das escolhas que fazemos. Os primeiros estoicos, lá atrás, às vezes não concordavam em todos os detalhes, mas todos eles concordavam em algo importante. Eles pensaram que, para as pessoas, a felicidade estava na busca da virtude, que é como a excelência humana. Isso fez com que controlássemos nossos desejos, evitássemos o que não gostamos, e não agíssemos impulsivamente. Tudo isso para ser mais parecido com as 4 virtudes importantes: ser equilibrado, ser corajoso, ser justo e ter sabedoria prática. Simplificando, para as pessoas, a virtude é como um sistema operacional, que nos ajuda a viver bem. É o programa que devemos seguir. Essas 4 virtudes principais, e as outras que estão ligadas a elas, são o que importa mais. Eles são um pacote completo, não dá para separar. Autocontrole, sofrosune, é o conhecimento de quais coisas vale a pena escolher, e o que vale a pena evitar, e o que não é nenhum dos 2. Contidas nesta virtude estão coisas como ordem, decoro, modéstia e autodomínio. Justiça, de Kaiosune, é o conhecimento de repartir a cada pessoa, e a situação que lhe é devida. Sob esta bandeira, os estoicos colocaram a piedade, que é dar aos deuses o que lhes é devido, a hold, o bom companheirismo e o tratamento justo. Bravura, é o conhecimento do que é terrível, e do que não é. Isso incluiu perseverança, intrepidez, grandeza, coragem e diligência. Abordar a vida desta forma envolve uma revolução completa no nosso pensamento e nas nossas atitudes. Devemos parar de acreditar que a felicidade consiste em coisas, e perceber, em vez disso, que ela consiste apenas em uma vida virtuosa. Quando colocamos as coisas externas à frente da virtude, separamos nossa natureza individual daquela universal que nos conecta a todos. Surgem emoções tóxicas, juntamente com ansiedade e isolamento. Muita gente pensa que o bem e o mal estão nas coisas que queremos ou não queremos. Mas a verdade é que eles estão nos nossos pensamentos, reflexões, decisões e ações. Um filósofo chamado Epíteto nos ensina que devemos focar na nossa escolha fundamentada, isso é, como usar nossa razão para decidir e como lidar com as coisas que acontecem. As coisas de fora não são boas nem más, por si mesmas. Só se tornam boas ou mais, dependendo do valor que damos a elas, e como escolhemos agir com base nisso. Se deixamos nossos desejos e aversões nos controlar, quando pensamos em coisas erradas, nos sentimos mal, e temos problemas na vida. O que importa é como usar a virtude, em cada situação. Como Epíteto disse, fazer o bem é fazer escolhas certas, e o mal é fazer escolhas erradas, e as coisas de fora são só o material com o qual decidimos. Se soubermos julgar bem o material, nossas escolhas são boas. Se não, elas são ruínas.
Não controlamos eventos externos, apenas controlamos nossos pensamentos, opiniões, Devemos eliminar as emoções tóxicas, porque a esperança, o medo e a raiva são sempre as perdas estratégias. Se não cuidarmos de nossos pensamentos e emoções, podemos nos sentir ansiosos, com raiva e com medo. Isso nos faz sentir mal, e nos atrapalha em nossos deveres e responsabilidades. Às vezes, pensamos muito no futuro, e ficamos com medo, ou esperança sobre o que pode acontecer. Os estoicos diziam que isso não é bom. Eles nos lembraram que o medo é o oposto da esperança. Devemos focar no que está acontecendo agora, e fazer a nossa parte. A raiva também é um problema. Os estoicos nos ensinaram a lidar com a raiva de maneira inteligente. Um deles disse para repetirmos o alfabeto quando estivermos com raiva. Isso nos dá tempo para pensar antes de agir. A raiva geralmente causa mais problemas do que resolver. Em vez disso, os estoicos nos diziam para sermos gentis e civilizados, mesmo quando as coisas não vão bem. Eles acreditaram que isso nos fortaleceria. Ser gentil é uma resposta melhor do que ficar com raiva. Somos e devemos permanecer em um eu unificado. Não podemos reclamar ou culpar ninguém, é melhor lidar com nossos próprios demônios. Os estoicos acreditavam que nós temos um eu racional dentro de nós. Eles nos disseram que não devemos culpar o diabo ou outras coisas pelas nossas ações. Posidônio, um estoico, ficou surpreso porque às vezes, as emoções ruins podem nos controlar, mas mesmo assim, ele concordou que não devemos ficar divididos contra nós mesmos. Isso é como Zenão falou sobre a harmonia entre o nosso eu individual e o universal. Epicteto também falou sobre isso. Ele disse que devemos ser unidos por dentro, não importa se somos bons ou maus. É difícil, mas devemos focar em nossos próprios pensamentos e escolhas, não nas coisas que não podemos controlar. Às vezes, é mais fácil culpar outras coisas, mas nós nos responsabilizarmos por nossas próprias ações e pensamentos. Se pensarmos assim, poderemos progredir e ser mais felizes. Devemos lembrar que nossa mente pode nos causar problemas, mas também podemos controlá-la para termos uma vida melhor. Nenhum homem é uma ilha, a regra de nossa estoica. Na época em que Epicteto morreu, havia outro estoico chamado Hierocles. Ele escreveu um livro sobre como agir corretamente, chamado Sobre Atos Apropriados. Ele falou sobre como deveríamos agir, em relação às coisas certas e erradas. Hierocles também falou sobre como nossos interesses pessoais estão ligados aos interesses dos outros. Ele tinha uma ideia de círculos para explicar isso. Ele dizia que devemos tratar bem nossa família, como trataríamos um amigo, e assim por diante, até chegar aos estranhos. Devemos nos aproximar das pessoas ao nosso redor, como se todos fizessem parte de uma grande família. Isso é importante para viver uma vida ética. Os estoicos, incluindo Hierocles, acreditavam que todos deveriam se preocupar com os outros e trabalhar juntos. Eles realizaram regras simples para viver uma vida boa, como tratar os outros da maneira que gostaria de ser tratada. Isso é muito importante ainda hoje. Nosso desenvolvimento pessoal está conectado à cooperação com outras pessoas. Crisipo, Antípatro e Hierocles trabalharam juntos para criar um sistema ético. Eles nos ensinaram a importância de cuidar de nós mesmos e dos outros. Os estoicos sempre pensaram em como cooperar e ajudar. Sêneca e Marco Aurélio também escreveram sobre isso. Sêneca gostou de ajudar os outros, e escreveu muitos livros sobre isso. Ele queria que todos fossem úteis e bons. Marcos, que era imperador, falava muito sobre o bem comum. Ele lembrou que devemos trabalhar juntos e ajudar mutuamente. Ele disse que fomos feitos para cooperar. Isso é um ótimo guia para nossas vidas todos os dias. A persistir e resistir é tudo uma questão de progresso, não de perfeição. Os estoicos acreditam que melhorar sempre é mais importante do que ser perfeito. Não importa o que aconteça na vida, ou as dificuldades que enfrentamos, eles nos ensinaram que há sempre algo bom acontecendo dentro de nós. Eles pensaram que é como ser um artista e uma criação ao mesmo tempo. Quando fazemos coisas do dia a dia, também estamos trabalhando em nós mesmos. À medida que progredimos e superamos problemas, nos tornamos melhores, aprendendo mais, agimos com mais segurança e deixamos para trás sentimentos ruins. Embora nunca sejamos perfeitos, melhorar nos dá paz e ajuda a quem está perto de nós.
aprendemos a transformar desafios em oportunidades para fazer coisas boas. Marcos disse que o resultado da nossa vida é sermos bons e fazermos coisas boas para todos. Essa é a coisa mais importante na filosofia estoica. É diferente de outras filosofias, que focam em argumentos. Sêneca disse que a filosofia não é para apontar os erros dos outros, mas para corrigir os nossos próprios. Epicteto resumiu sua filosofia em 2 palavras: persista e resista. Isso significa continuar fazendo o que é certo, e resistir ao que é errado. Coragem, perseverança, autocontrole e consciência são muito importantes. Isso nos dá liberdade, não importa a situação. Mesmo que nunca sejamos perfeitos, o progresso que fazemos traz paz e estabilidade para nossa vida, e ajudar as pessoas ao nosso redor. Aprendemos a transformar palavras em ações e momentos difíceis em força interior e desafios em oportunidades para fazer o bem. Marcos disse algo importante: o resultado de viver bem é ter um bom caráter e fazer coisas boas para todos. Isso é o que mais importa na filosofia estoica. É diferente de outras filosofias que se focam em discussões e argumentos. Nesse espírito, encorajamos todos a aplicar os princípios do estoicismo em suas vidas diárias, encontrando liberdade interior, independente das situações. O estoicismo nos convida a viver de maneira mais autêntica, compassiva e responsável, contribuindo para um mundo melhor para todos. Lembramos das palavras de Marcos, que nos dizem que o fruto desta vida é um bom caráter e ações para o bem comum. A filosofia estoica nos chama para nos aperfeiçoarmos, não para julgar os outros, mas para eliminarmos nossos próprios defeitos. Assim como Epicteto nos ensinou, persistir e resistir são as chaves para viver uma vida quase sem arrependimentos, encontrando paz e equilíbrio em meio às adversidades. Portanto, que continuamos avançando vigorosamente na direção do que é bom, sempre mantendo o autocontrole e a consciência para resistir ao que é prejudicial. Que essa jornada de aprendizado e crescimento continue, guiando-nos a uma vida de significado e realização. Obrigado por explorar o estoicismo conosco, e que esses ensinamentos continuem a iluminar nosso caminho. Deus abençoe a todos.